queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Eu vou estar lendo na versão King James. Vamos ler os 14 primeiros versículos. O título dessa mensagem que nós estamos dando hoje é Desobedeça, recue, se esconda. Romanos capítulo 6, a partir do primeiro versículo até o 14, diz assim: então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre Ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, como quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumento de justiça. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pai, fala conosco nesta noite. Queremos ouvir somente a Tua voz, Pai. Tu sabes que o nosso desejo é que o Senhor conduza completamente essa palavra. Não permita, então, que a nossa mente, nosso raciocínio interfira, intrometa-se naquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Que ao sairmos daqui, Senhor, possamos sentir que fomos grandemente alcançados pela Tua palavra, palavra direta, palavra rema para o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Eu estava, naquele momento que eu estou despertando, o melhor momento do sono, né? Aquele 5 para 6 horas da manhã, assim, você não sabe se falta muito para acordar. De vez em quando a gente olha assim pela janela ou levanta para ir ao toalete e vê escuro. E eu tenho uma coisa comigo, eu falei, eu vou lá olhar no celular ali, que oração. Eu falei, não vou não, porque vai que só falta meia hora para acordar. Então deixa eu curtir e o relógio vai despertar na hora que ele vai me chamar. E eu estava nesse período ali, tinha acabado, naquela noite, naquele dia anterior, eu tinha acabado de fazer uma pequena cirurgia nas pálpebras. Os irmãos estão vendo aqui um pouco de roxo, embora eu tenha pedido para a câmera hoje me enquadrar só de longe.
Não foi a pastora Vera que me socou, mas o beijo dela foi muito intenso. Mas foi uma pequena cirurgia. Eu estava ali dormindo mal, porque tem que ser um travesseiro alto, ela recomendou nos próximos dias. Cuidado para não ficar de lado e, de repente, você forçar ali o local da cirurgia. E eu estava naquela madornazinha, acorda, olha, está na hora de levantar. E, de repente, não é a minha posição correta de dormir, eu fiquei de barriga para cima assim, com a cabeça mais recostada. E eu senti nitidamente o Senhor falando comigo. Primeiro, Ele me deu o tema, que não é comum. Às vezes Ele me dá uma passagem, depois Ele dá o título da mensagem. Não é muito comum, mas Deus faz do jeito que Ele quer. E Ele diz, desobedeça. E eu tomei um susto, porque estamos estudando isso daqui no Secol, e eu tive a impressão que alguém falou comigo, desobedeça. Por um instante eu pensei que era para desobedecer e dormir do jeito que eu queria, e não como a médica mandou. Mas não era. E ele prosseguiu, recue. Passado quase meia hora, ele deu a terceira palavra, se esconda. E eu fiquei um pouco sem saber, mas Deus continuou, e Ele me levou a passear por alguns trechos da Bíblia, e alguns episódios, e o primeiro que veio à minha mente, e eu não li sobre ele, só vou mencionar porque ele faz a ponte para aqui, depois, é aquela passagem onde em Jeremias, os 70 anos do cativeiro estavam se acabando. Cativeiro do povo de Israel na Babilônia. Estava quase chegando ao fim. E há um link dessa passagem com Daniel, já falamos sobre isso, onde Deus revela a Daniel as 70 semanas de Daniel. E nitidamente, de novo, o Senhor disse assim, esse povo, tudo que eu queria é que eles não fizessem as mesmas coisas que eles fizeram. Eles estavam prestes a serem libertos, mas nós sabemos depois que eles voltam de novo ao cativeiro. Nós sabemos que eles vivem em apuros com o Senhor. E eu pensei que o Senhor fosse me dar o texto ali, e Ele disse, não, eu só estou te lembrando, porque esse povo é o meu povo, e vocês são o meu Israel de Deus. Nós somos, amém ou não? Amém. E eu levantei e falei com a minha esposa, o Senhor hoje me deu uma mensagem, já me deu o título. É raro acontecer isso. Normalmente, eu me dedico um pouco mais lá para sexta-feira, assim. Isso então já era quinta de manhã, eu já tinha mais ou menos na cabeça aquilo que Deus foi falando comigo. E foi talvez a mensagem mais demorada que Ele me fez. Fazer um pequeno esboço, 4 itens aqui para eu... E ao longo do dia, teve um momento que eu esqueci, falei, a mensagem. Aí Ele estava vivo dentro de mim, e Ele falou, desobedeça, recue, se esconda. E eu disse, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo e com a igreja? Porque se eu vou pregar, o Senhor quer falar com a igreja, não é só comigo. Eu estou entendendo, o Senhor está me dando uma mensagem. E eu senti claramente, quantos entendem que o Senhor conversa com a gente assim? E eu tive uma palavra de conhecimento. Estudamos isso aqui segunda-feira. Tive uma palavra de conhecimento e o Senhor dizendo assim comigo, eu estou só te ajudando naquilo que você tem pedido. E hoje de manhã, ouvindo e participando de tudo que aconteceu aqui, eu disse, como é que Deus é maravilhoso? Como é que Ele encaixa as coisas? O que Deus tem colocado, eu quero que essa não seja apenas uma mensagem só, para que você tome e assista,
mas que seja como se fosse um treinamento que vai começar, ou tem começado nesses últimos dias na nossa vida. Como eu disse hoje de manhã, eu estou com um propósito firme de termos uma nova igreja. Chama-se avivamento. O que é o avivamento? É avivar aquilo que está um pouco morto. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos ter que avivar a pintura desta igreja, amém ou não? Já estou vendo alguns riscados, algumas sujeirinhas, tem que avivar. Temos que dar vida àquilo que nós fizemos. Nós temos avivado os nossos casamentos, estamos estudando isso aqui às sextas-feiras, no Elo 3. Assim como temos avivado a nossa casa, nossa residência, colocando um piso novo, uma cor mais alegre. Lembro que quando eu fui pintar minha casa 1 ano atrás, eu disse para a Vera, vamos colocar uma cor, não uma cor cheguei, mas uma cor que as pessoas cheguem e tenham alegria ao ver a nossa casa. Estava um amarelinho muito apagado, parecia que o amarelo estava assim, triste, e de repente colocamos lá uma cor um pouco mais viva, isso chama avivamento. E o avivamento que nós estamos falando não é o Pentecostes. Segundo a palavra de Deus e segundo os ensinamentos, nós não podemos pedir um novo Pentecostes. Pentecoste foi o Pentecoste, mas nós podemos pedir vários enchimentos daqueles que aconteceram no Pentecostes. E Deus tem colocado no meu coração, irmãos, de nós fazermos alguma coisa para sair do lugar comum. Eu não sei quantas igrejas eu já visitei dentro do meu ministério de cântico e pregação itinerante, mas seguramente, sei lá, umas 5.000 em 30 anos. Houve uma época que eu pregava 20, 25 igrejas por mês, então você imagina. E eu comecei a pensar, e foi passando um filme para mim, de algumas igrejas que me incomodavam, agora neste momento me incomodam, quando eu vejo isto, porque eu não sei se é isso que Deus espera de nós. Hoje de manhã eu dei uma palhinha. Será que Deus espera de nós que nós estejamos servindo a Ele para assistir um culto? Para termos uma carteirinha de crente? Para termos um status de crente? Mas Deus quer muito mais de nós. Deus quer que nós desobedeçamos. Deus quer que nós recuemos e que nós nos escondamos de algumas coisas para que sejamos vistos e muito vistos em outras coisas. E o meu pedido e o meu desafio para a igreja é que nós vamos caminhar, como eu disse hoje, pode ser que nunca aconteça isso aqui, pode ser que nunca aconteça, mas pode ser que aconteça um dia, os irmãos vão chegar aqui, tomar um susto e dizer, o culto hoje não é aqui. Diz, por quê, irmão? Não tem nenhuma cadeira, o salão está vazio, tiraram a cadeira, botaram outra, não, o culto vai ser aqui hoje, sem cadeiras. Nós vamos ficar em pé, estou vendo a irmã lá fazendo assim, em pé. E, pastor, e quando eu cansar? Você deita no chão, irmão, põe a boca no pó, faz igual africano, chora, senta, vem para o altar, deita. Nós não podemos profanar o altar, mas adorar no altar é legítimo. Irmãos, eu estou ansioso para ver o dia que eu estou aqui pregando e sair um irmão dali e já ajoelhar aqui e aceitar Jesus sem eu falar. Porque não sou eu que converto, hoje eu gostei, porque isso tudo, irmã Tatiana. Os irmãos estão vendo eu falar irmã Tatiana, é a irmã que está aqui, viu, irmãos, vocês que estão em casa. E ela hoje falou sobre isso. Não somos nós que convertemos, é o Espírito Santo. E Ele usa de várias maneiras. Nós não temos que copiar ninguém, nós temos que ouvir a voz do Espírito. A alguns Ele vai dizer, não fale nada, sorria. E a pessoa aceita Jesus. A outros Ele vai dizer assim, pule, dê 10 glória a Deus. E a pessoa vai aceitar Jesus com esses 10 glória a Deus. Como você pode colocar o Espírito Santo numa garrafa, numa redoma, e dizer, eu quero que seja assim? Mas, irmãos,
me constrange o coração quando eu chego numa igreja e eu vou a outras, não só na minha, e vejo que as pessoas não entenderam o propósito da adoração a Deus. Como se os irmãos tivessem vindo para um banquete e não estivessem preparados para comer. Que se fosse para trazer os talheres, como a gente já viu em retiros, leve os talheres, leve o cobertor, e a pessoa chega lá, não sabia, e tem que ficar pegando talheres emprestados. Ou então, se lhe dão os talheres, você coloca de lado e não come. Por quê? O Senhor disse assim para mim, porque eles não vieram me adorar, eles vieram assistir. E eu sou muito ruim de show, irmãos. Durante os quase 30 anos do meu ministério de louvor, se é uma coisa que eu não sabia fazer, e depois alguns irmãos desistiram de me chamar, porque sabiam que eu não sabia fazer. É show não sei aonde, na praça e tal, e às vezes ganhamos uma boa oferta lá, a prefeitura fechou, fiz isso 1 ou 2 vezes, mas aí eu falei, tem que ser do meu jeito, eu vou fazer um culto aqui. Eu não sei fazer, mas não sou contra quem saiba. Nem a favor, muito antes, pelo contrário, ou seja, não me pertence isso. Então, às vezes, amados, nós estamos na igreja e não recebemos porque nós viemos para assistir. E quando nós estamos assistindo, nós podemos dizer, aquilo não gostei, aquilo gostei, aquilo não gostei, tiro aquilo, está meio chato, eu vou para o banheiro, eu vou agora beber água. Eu estava vendo no vídeo, agora, esses vídeos que chegam pelo Facebook para a gente, umas coisas, e o pastor dizendo assim, que coisa impressionante, que se os irmãos bebessem água fora da igreja, o quanto bebe, nunca ninguém crente teria problema de rim. Porque o que levantam para beber água é 3, 4 vezes num culto de 1 hora. E às vezes o médico diz para ele, você tem que beber 2 litros por dia. Ele disse, não consigo, mas só consigo na igreja. Quantos irmãos estão entendendo, irmãos? Não é uma pancada, eu não estou dando machadada, mas eu estou incomodado, porque Deus me entregou uma igreja para pastorear, e eu não quero ser taxado de omisso naquilo que Deus me pediu para fazer e falar. Nunca gostaria de perder membros, nós temos perdido alguns, vão para outras igrejas, também temos recebido outros que vêm para cá, mas é bom não perder ninguém, mas é bom não perder a visão do Espírito Santo, isso é melhor. É bom que nós não agrademos as pessoas e fiquemos mal na fita com Deus. Então, a primeira coisa que Deus falou é que nós temos que aprender a desobedecer. O que é aprender a desobedecer? Aprender é fazer o certo. Então, você precisa obedecer aquilo que tem que obedecer e desobedecer aquilo que tem que desobedecer. E se há uma coisa difícil, irmãos, de nós fazermos, é dizer não. Meu amado que está em casa, não sei qual é a tua igreja, não sei se isso acontece na sua igreja, mas deve acontecer. Aqui de vez em quando acontece. Na terça ou quarta-feira, quando alguns irmãos me encontraram, disseram, pastor, eu não fui à igreja domingo, como se eu estivesse cobrando. Isso me incomoda. Porque na hora de eu sair, chegou um vizinho que disse que queria comer uma pizza comigo. Pastor, eu não tive como dizer não. Com aqueles que eu tenho intimidade, eu digo, você cuidado, porque ele vai chegar um dia na tua casa e você vai vir aqui buscar a tua geladeira, a tua televisão, e você não vai ter como dizer não. Não, mas isso não. Mas você está cuidando mais dos bens materiais do que a sua vida espiritual? Irmãos, vejam que eu não sou contra que alguém receba uma visita, não é isso. Vamos ver os princípios. Eu sou contra da facilidade que nós temos de agradar o corpo, de agradar a nossa carne. Eu não posso ficar mal com fulano, de jeito nenhum. Meu vizinho, aquele que me emprestou aquilo, aquele que me fez aquilo por mim, não há. E nós deixamos Deus. Irmãos, isso pode parecer um lugar comum, mas é muito sério. Sabe qual é a nossa valência?
é que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e ela é a causa de não sermos consumidos. Porque nós brincamos de tripudiar com Deus. Aquele mesmo Deus que nós imploramos de joelhos, chorando e fazemos correntes e pedindo: Senhor, eu estou com um problema sério, me livra desse problema, Senhor, eu não tenho condição de resolver, e busca oração aqui, faz ali, e vá para outra igreja e tal. Não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas talvez muitas correntes de oração que você faz seriam evitadas se você estivesse desobedecendo as coisas que desagradam a Deus. E eu estou firmado em desobedecer, porque antes de nós obedecermos a Deus, nós temos que morrer. Nenhuma pessoa que não aceita Jesus, nenhuma pessoa que não tenha já aceitado Jesus de coração, servo dele e tal, consegue obedecer a Deus verdadeiramente. Amém ou não? Então, primeiro, o que ele tem que fazer? Morrer. O que ele tem que fazer? Desobedecer. E isso é seu. Não adianta você pedir: Espírito Santo, me balança. Os irmãos talvez pensem que o Espírito Santo vai chegar aqui: vamos lá, sacode aqui, a Vívia está levantando a mão e vamos cantar. Isso não vai acontecer, irmãos. Mas quando você estiver aí, e não necessariamente você precisa balançar, mas quando você estiver aí, estiver conectado com Deus, e dizer: Senhor, verdadeiramente eu vim aqui hoje para servir, eu vim aqui para ser usado por Ti. E quando você acostumar que a sua cabeça deve girar, e os irmãos às vezes me vêm aqui na frente, eu vou te confidenciar, eu não estou conferindo quem está na igreja, eu de vez em quando estou ali, eu olho para trás, e o Senhor diz: faz isso, ora por aquele, e às vezes eu vou, fico ali, às vezes eu saio e fico ali de lado. Eu não vou atrapalhar quem está ministrando e sair e ficar com a mão na cabeça das pessoas, mas se for necessário eu também faço. Mas essa é a visão da igreja. Nós estamos vindo aqui para quê? Deixa eu te dizer, meu amado, se você veio para assistir, ou vai para assistir na sua igreja, você que está nos ouvindo também aí, eu acho que o aconchego do lar é melhor. Ainda mais que nós temos agora gravados as pregações, e você pega uma panela de pipoca, bem boa, e senta, e nesse frio põe uma manta nos pés. Que coisa gostosa é ouvir uma pregação assim. Mas acontece que você não foi chamado para isso, você não foi levantado para isso. Você deve fazer isto como complemento, você deve fazer isso como um plus, mas você foi chamado para estar na igreja do Senhor. E eu gostei, Tatiana. Tatiana hoje estava contando ali no restaurante, quando saímos todos para almoçar, e ela disse, alguém perguntou: mas se não posso lá na Jordânia, eu não posso pregar, que se eu pregar, eu vou ser preso. Como é que as pessoas aceitam Jesus? Ele disse: eles vão à igreja, porque se eles entrarem na igreja, a responsabilidade não é mais do pregador, é de quem aceita. E nós estamos colocando Igreja Shalom para quem está buscando. Nós queremos estar de portas abertas para quem está buscando o quê? Tudo, cura. Você quer ser curado? Quero. Você submete a um bisturi, às vezes não vai pegar anestesia. Eu estava fazendo um tratamento dentário e o dentista colocou eu detesto sentir dor de dente. Eu digo: coloca 10 anestesias aí, mas não me deixa sentir dor. E ele colocou umas 3, porque ele já me conhece, que a minha cabeça ficou dura já, a minha orelha não sentia mais nada. E ele começou a mexer com o motorzinho. Quando ele entrou, ele falou: não é possível que você está sentindo dor. Mas eu falei: mas eu estou. Falei com dificuldade, porque até a boca estava dura. Eu estou. E ele disse assim: então, eu vou aplicar mais um aqui. E ele pegou, e eu não senti anestesia, porque estava tudo anestesiado, mas ele mexeu num nervo ali, num negócio que desestruturou da cadeira. Daí a pouco ele disse assim: pronto, vamos dar aqui 5 minutinhos e pronto. Daqui a pouco, se doer, você fala. Eu falei: mas você não tenha dúvida, você não precisa me pedir isso. Irmão, daqui a pouco ele foi com o motor de novo, Carlos Alexandre. E ele disse assim: agora não tem mais aonde aplicar, e eu vou ter que terminar. Eu tinha 2 alternativas, eu digo: eu não quero tratar o dente. E a outra alternativa, eu digo: vai. Se eu chorar, você não conta para ninguém, nem publica no Face. E ele assumiu esse compromisso comigo.
Irmãos, foram 3 minutos que pareceram 3 horas. Está acabando. Mas cada hora que ele falava está acabando, o negócio parece que demorava mais. Vocês aprendem isso na faculdade, né? Está acabando, está acabando. É porque está começando. Deve ser. Quando nós não estamos sujeitos ao bisturi de Deus, irmãos, é terrível. Porque o pastor, os líderes, os discipuladores fazem papel de bobo. Porque nós não estamos sujeitos ao bisturi de Deus. E muitas vezes tem que ser sem anestesia, irmãos, para que nós nos recordemos daquilo que aconteceu. Outras vezes, ele nos conserta dormindo. A primeira coisa que eu preciso desobedecer ou aprender a desobedecer é a carne, é meu corpo. Se eu deixá-la, me domina, irmãos. Meu médico disse, você tem que ter cuidado com as suas taxas. Eu pensei que ele estava falando de IPTU, ISS e tudo, mas ele estava falando com as minhas taxas mesmo. Você tem que ter cuidado. Mas, irmãos, que vontade, tem hora que eu vou comer e disse assim, depois eu tomo aquele remédio que ele manda eu tomar, eu tomo 2, para dar uma compensada. Essa é a minha vontade, é a sua vontade, irmãos. A vontade de vermos aquilo que não podemos ver, a vontade de falarmos aquilo que não podemos falar, a vontade de fazermos aquilo que não podemos fazer. Nós temos que desobedecer, e isso é você quem decide. E tem que travar uma luta. E se você não travar essa luta, a carne vai te vencer. Que coisa difícil é dizer, não, eu não te obedeço, carne. A alma, o espírito e a carne. E o espírito falando à alma, quero habitar em você. E o corpo diz assim, eu quero ser seu amiguinho. E a alma fica sem saber o que fazer. Que coisa difícil, irmãos, essa decisão. Que coisa difícil. E eu não estou falando de um pecado monstruoso, mas também estou. Mas como é difícil nas pequenas coisas. Por quê? As pequenas coisas nós achamos que não tem problema. Não nos atrapalham. Você quer ver uma coisa? Meu amado de Deus, que coisa difícil é começar uma dieta, um regime, quando você está meio gordinho e precisa fazer uma dieta. Para começar é difícil. Quantos já experimentaram essa dificuldade, como diz o outro? Essa dificuldade. Quantos? Você sabe por que é difícil, irmãos? Porque a tua carne só te leva para lugar que tem coisa gostosa para comer. E aí você diz, a boca foi feita para comer. Você é convidado para ir no aniversário, mas justo hoje. Aí você começa segunda-feira. Mas o aniversário era segunda, então, nesse caso, na terça. Eu começo. Porque somos levados. E são coisas pequenas. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, qual seria a conclusão? Nós devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Isso é um problema que muitos crentes não entendem. Que a graça vem e nos resgata pela sua própria graça, ou seja, sem você merecer nada. Então, você pode estar atolado na miséria, na desgraça, você pode estar atolado no pecado, a graça vem sobre a sua vida, porque não é porque você merece, ela vem porque Deus quer te amar, e Ele te amou primeiro, Ele nos amou primeiro. E nós às vezes confundimos isso, Deus me ama tanto, que eu acho que eu vou ficar aqui, mas quando eu ressurgir, e alguns usam a Bíblia erradamente, porque quando Davi pecou, depois que ele voltou, olha, o homem voltou que voltou, hein? Arrebentando a boca do balão. Mas você não é Davi. Deus não tem na sua vida o propósito que tinha de Davi, porque Deus tem na vida de cada um propósito. Na minha vida é um, o do irmão ou da irmã é outro propósito. Nós somos completamente diferentes. E Deus também não precisa ficar imitando nada. Nós temos que aprender a desobedecer e dizendo, eu não quero. Quantos têm domínio sobre a fofoca? Não precisa levantar sua mão.
Quantos têm domínio sobre a fofoca? Que coisa difícil. Que comichão que dá na orelha da gente. E se a pessoa disser assim, cara, eu queria te falar um negócio. Não, não vou falar não. Agora você vai falar. Você vai falar. Você tem que dizer não, você tem que desobedecer, dizer eu não quero ouvir. Você tem que desengraçar, desobedeça aquilo que a carne quer, porque que é gostoso a gente já saber de coisas. Por isso, irmãos, que esse raio desse troço aqui, que às vezes é bom, Facebook, ele tem um sucesso absurdo, porque as pessoas ficam olhando, nossa, o que aconteceu com o fulano? Sabia, deixa eu ver mais aqui. E as pessoas sabem da vida daqueles que nem conhecem eles. Teve uma reportagem anteontem de novo, ontem, eu estava vendo em algum lugar, diz que o jovem, atenção jovem, olha para mim, jovem, adolescente, que passa 2 horas por dia, só 2. E há aqui pessoas que passam 10. 2 horas por dia, conectados aqui, com certeza, são grandíssimos candidatos a uma depressão. Isso é estudo, isso é ciência, irmãos. Isso não foi um palpite de uma pessoa. Então nós temos que aprender a desobedecer aquilo que agrada a nossa carne. Deixa eu repetir, irmãos. A desobediência tem que partir de você. O Espírito Santo vai vir em você depois que você desobedecer. Depois que você disser carne, eu não te quero, eu quero Jesus. Por isso, irmãos, que aceitar a Jesus é um ato de lucidez. Você tem que entender o que você está fazendo. E numa das suas parábolas, Jesus disse que aquele que me serve, ou o reino de Deus, é a mesma coisa. O reino de Deus, para quem quer o reino de Deus, é aquele que quer Jesus na sua vida. É semelhante àquele homem que foi construir uma torre e fez cálculos. Ele está dizendo, nós temos que fazer cálculos. Nós temos obedecido muito a quem não devemos obedecer, e temos desobedecido a quem deveríamos obedecer. Nós temos medo de desobedecer aquele que não pode fazer nada com a nossa vida, a não ser nos matar, talvez, por alguma coisa, que aí o diabo. Mas Jesus disse, mas vocês não têm medo, e por isso não obedecem, aqueles que além de matar, posso mandar para o inferno. Está na Bíblia. A segunda coisa que você precisa aprender a desobedecer é tudo que te afasta da adoração. Se há uma coisa que o diabo entende, ao contrário, não, ele até entende um pouco, Lúcifer entende bastante de adoração. Mas o que ele entende de adoração é uma grandeza. E ele sabe que tudo que ele puder fazer para te tirar da adoração, ele vai fazer. E ele vai tirar. E você precisa aprender a desobedecer aquilo que te leva fora da adoração. E aí vem as distrações, vem o nosso dia a dia. E antes que você pense que a adoração é a pessoa ficar aqui cantando, a adoração é eu reconhecer e proferir com palavras e com a minha vida aquilo que Deus é. E não interessa se você está desempregado. Se você não é capaz de reconhecer que Deus é digno de ser adorado, você também é melhor procurar outra turma. Porque você vai servir a um que a Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. E acabou, isso não depende de você. Não depende de denominação, não depende de religião. Mas a adoração é algo que nos afasta de Deus, se ela não for feita, ou nos aproxima de Deus, se ela for feita. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos na mão a faca e o queijo, irmãos. Nós temos intimidade. A nossa vida diária, as nossas meninices nos afastam da adoração. A nossa religiosidade nos afasta da adoração.
Irmãos, como há pessoas crentes, e eu digo crentes até sinceras, que não falam mal dos outros, que não roubam, não fumam, não bebem, não adulteram, não faz nada de errado, mas não sabem adorar. E alguns dessa turma, ainda digo, olha lá que estúpido, você não precisa fazer isso, eu preciso me rasgar diante do Senhor, eu preciso plantar bananeira no asfalto quente, eu preciso fazer misuras, para dizer e para o povo saber, e esse Deus que eu sirvo é um Deus digno de toda a adoração. Isso tem que começar na sua vida, e eu quero desafiar você a começar isso hoje, e antes que você pense num lugar mais difícil, comece no seu quarto, fecha a porta, sai dali, todo mundo, encosta a porta, apaga a luz, se você tiver vergonha ainda de olhar você mesmo falando, apaga a luz, e comece a falar, Senhor, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Eu queria ouvir umas adorações espontâneas aqui, não vou cobrar, vou fechar o olho para não ver quem está adorando. Senhor, Tu és demais, Tu és soberano. O Senhor me surpreende, Jesus. Está esfriando. Irmãos, eu fiz de propósito. Não fique zangado comigo, não. Nós não aguentamos adorar 5 minutos. A voz vai sumindo, a gente... E nós adoramos em boca que usa. Se meu irmão e minha irmã souberem o que eu já vi de pessoas endemoniadas se estribucharem, se rasgarem, gritarem no chão, só porque eu estava adorando, os irmãos dizem, eu quero adorar e não paro mais. O diabo não aguenta adoração, porque ele foi deposto do céu, e ele era o principal líder da adoração. Deixa eu te falar, você descobriu a pólvora hoje. Eu já vi pessoas sendo quase assaltadas, e o assaltante vindo em direção, eu disse, eu vou ser assaltado, eu estou vendo que vou estar escrito na testa dele que ele vai me assaltar. E ele começou, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é rei dos reis, os céus e terras estão sob seu domínio. E o bicho passou e não viu a pessoa, porque o diabo não aguenta adoração. Quando seu marido em casa estiver te tratando diferente, está errado, não sei o quê, mas cuidado, meu irmão, para você não usar a adoração como flecha para matar o outro, tá? O que é isso? A pessoa está lá fazendo assim, e Deus é grande, e Deus é poderoso. É melhor você dar um tapa na cara dele, irmão. Não é assim. Nós não temos isso como arma de guerra das pessoas. A pessoa não sabe, você tem que guerrear contra o inimigo. E contra o inimigo, você pode gritar, ele adora grito. Ele diz, estou na minha terra agora. Ó, como é que está grito. Como é que grita? Esses gritos histéricos que eu estou dizendo. E você gritou e ficou nervoso. Você não faz medo nenhum, você nem faz cócega ao diabo. Adoração. Adoração. Quando o seu patrão estiver te tratando mal e você estiver na iminência de perder seu emprego, comece a adorar o Senhor. O diabo vai falar, não estou entendendo nada. Eu que estou fazendo ele tropeçar aqui, eu que estou estreitando as coisas aqui para ele, amarrando o negócio aqui, e o danado, danado ele pode dizer, eu não sou danado, né? Ele que pode dizer lá. Ele não para de adorar. Segunda coisa que precisa acontecer é você se afastar de desobedecer a tudo que te afasta da adoração. E eu queria que enquanto eu estivesse pregando, eu sei que o Espírito Santo já está falando com você,
você começar a se enumerar aí, e eu vou te permitir você pegar o seu celular e ir ali no bloco de notas, e vai anotando aquilo que o Espírito Santo está te levando. Os nossos adolescentes, alguns deles e alguns irmãos já têm um caderninho. Eu quero voltar a lembrar a igreja, porque às vezes a gente passa um mês sem falar, a igreja esquece de novo. Traga para o culto um caderno, para você anotar o que é que Deus fez, e o que é que Deus vai fazer na sua vida. Comece a escrever aquilo que você precisa, e que você agora está entendendo. Caramba, o pastor está dizendo que esse remédio, sabe aquele remédio que você passa na esquina assim, o cara vendendo umas ervas lá? Para que serve isso aí? Serve para tudo, irmãos. Dor de cotovelo, dor de cabeça, dor de orelha, dor de não sei o quê, olheira, serve para tudo. Já viram disso? Já viram? Serve para tudo. Não, mas o meu problema é que eu estou com dívida. Serve também. Se você beber uns 3 talagadas disso aqui, você vai ficar bem na fita. Então agora você está percebendo que este remédio chama-se adoração. E eu quero pedir que você faça essa semana esse teste. Quantos aqui essa semana passada enfrentaram alguma afronta do inimigo, alguma coisa, alguma cutucada do inimigo, alguma ameaça, alguma coisa, usando um dos seus parentes, um dos seus amigos, seu marido, seu esposo, seu filho? Quantos aqui nesta noite podem dizer, essa semana passei? Repita, peça ao Senhor, Senhor, deixa eu passar nessa passagem de novo, deixa eu passar, manda ele repetir isso para mim, e você vai, mas não faça isso que eu estou falando, é o Senhor, Ele te repreenda, não faça isso, irmão. Você pode até nem estar na presença da pessoa, vai para o quarto, espera um minutinho só que eu vou ali, eu vou ao banheiro. Ou nem fala nada e vai para o banheiro, senta lá no chuveiro. E começa, Senhor, eu te adoro. Sabe por que eu te adoro, Senhor? Porque o Senhor é magnífico. O Senhor é tremendo. Você quer saber como é que é o Senhor? Depois você pega Isaías 40 e lê ali. Se você lê Isaías 40, você vai ficar com vergonha. De quem é Deus? Quem é Deus? Eu fui a uma igreja uma vez, lá na Baixada Fluminense. O bairro é Éden, mas ali parecia mais o inferno, não o Éden. Era um lugar difícil, irmãos. O pastor me chamou ao gabinete e disse, pastor, antes do senhor começar, eu queria que o senhor orasse, porque nós estamos passando uma dificuldade muito grande aqui na igreja. O que é? Nós temos um vizinho aqui, vizinho igual esse nosso ali do lado assim, e tem um muro. E começar o culto, o irmão vai ouvir. Ele põe o som lá, virado para cá, e só toca aquilo que não é nosso. Axé, e não sei mais o quê, e boquinha da garrafa, não sei, bota tudo para cá. Mas por que ele faz isso, irmão? O que aconteceu para ele fazer isso assim de graça? Isso é uma briga antiga. Tinha um outro pastor aqui, e ele começava a fazer barulho lá, e o pastor pedia para parar de fazer barulho, e ele não parou. Aí o pastor um dia comprou 2 caixas de som muito grandes, e colocou em cima do muro, e virou para lá, e mandou louvor nele. Não só não adiantou nada, que ele comprou uma maior ainda, e agora ele vira para a igreja. O pastor foi embora dessa igreja, eu que estou aqui agora, e eu estou com esse problema. E eu disse, pastor, ninguém resolve isso. E ele olhou para mim e disse assim, como assim, pastor? Ninguém resolve. Vocês estão querendo resolver com as armas humanas. Isso aí você tem que resolver, isso é espiritual puro. Primeira coisa que eu quero dizer é que esse aí vocês não ganham para Jesus de jeito nenhum. Desse jeito não tem chance. Vai irritar um camarada. Se ele sair daqui e for lá no centro da cidade alguém falar de Jesus, não, crente não, crente não, eu não quero crente não. Ele vai ficar maluco, porque o crente irritou ele tanto, ele não quer saber de crente. E eu disse, o que a gente faz? Eu falei assim, só ora, mas ora palavra de adoração, não fica repreenda aquele capeta ali. Tem misericórdia, Senhor, nós estamos aqui para te adorar,
Peça perdão pelo que o outro fez aqui, que a turma que estava aqui fez. Já foi embora. Senhor, nós estamos colocando nas brechas agora. E eles então disseram assim: pastor, nós vamos começar isso hoje. Eu falei: vamos começar agora. Eu não sei quantos irmãos vão acreditar nisso. Eu estou aqui fazendo assim, que eu estou tentando lembrar o nome da igreja, que eu ia mandar no ar aqui, ó. É porque eu não estou lembrando o nome da igreja. Eu sei que era uma igreja batista. E era uma festividade. Eu não estou lembrando. Mas se eu lembrar até o fim da pregação, eu falo, porque eu não gosto de pegar testemunho dos outros e dizer que são meus os testemunhos. E ficamos no gabinete ali, não fizemos muito não, irmãos, porque estava quase na hora de começar o culto. E começamos a adorar o Senhor. E depois eu falei assim: pastor, o senhor permite que na hora que o senhor me passar a palavra, eu faça um momento de adoração com a igreja do meu jeito? Se o senhor não gostar, o senhor não me chama mais aqui não, mas eu não vou, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer nada para atrapalhar o senhor não. Não, pastor, veja lá, o senhor sabe que... Não, eu sei, fica tranquilo. E aí, antes de começar a cantar, vamos adorar, irmãos. Aí fizemos isso. E saiu assim, uns 4, 5, 3. Daqui a pouco parou um pouquinho. Vamos lá, já está bom, né? Para quem nunca fez, talvez. Irmãos, todo o culto eu não vi uma música. Se ele tocou, eu não ouvi. Não ouvi nada. Eu creio que aquilo parou. Eu creio, porque eu falei, e o pastor estava com esse propósito: não, se preciso eu vou visitá-lo. Eu falei: fala com ele, vocês não têm nada, você não quer competir com ele. Irmãos, aquilo que nos tira da adoração do Senhor são coisas pequenas, são coisas que agradam a nossa carne, são instintos de vingança. Depois de desobedecer, o Senhor diz: recue. O que é recuar? Ele disse: se você entrou por um caminho e percebeu que não é o caminho de Deus, não insista, recue. Que coisa difícil é recuar, irmãos. Sabe por quê? Tem um negócio na nossa vida chamado orgulho. Não, agora eu vou até o fim. Não, agora eu vou ter que... Que coisa difícil é recuar. E recuar é sabedoria. Recuar é converter. Quer ver? Estou indo para lá e eu vou converter. O que eu estou fazendo? Recuei, voltei. Eu não vou para aquela direção, e é oposta. Não é 45 graus, 60 graus, 90 graus. É 180. Recuar. Recuar de quê? É recuar. Olha a carne de novo. É você quem domina isso, irmão. É você quem domina, é você diz: eu não quero. E se você não estiver aguentando, aí você diz: Espírito Santo, eu não quero. Eu não sou assim, eu não quero assim, eu vou recuar, mas todo mundo está fazendo, mas eu não quero. Eu não quero. Há exemplos na Bíblia, diversos exemplos, de servos que recuaram e servos que não recuaram, e se deram mal porque não recuaram. É um profeta chamado Balaão. E Deus usava aquele homem. E os inimigos foram procurá-lo para que ele profetizasse contra o povo de Deus. E ele disse: não, esse povo que está vindo aqui para me seduzir, para eu profetizar, não vou fazer. Ele entrou num caminho de não fazer. Mas as pessoas insistiram, porque o inimigo vai insistir com você. Você já recebeu uma proposta de trabalho que você disse: não quero? Aí a pessoa: não, tudo bem, semana que vem de volta. Você já pensou naquele assunto? Eu já disse que eu não quero. Disse: olha, mas eu já disse que eu não quero. Ok, eu posso jantar com você? E a pessoa... Não é muito fácil, irmãos. Mas você tem que aprender isso é uma arte. Você tem que exercitar isso, recuar. Você tem que decidir. Você diz: eu não quero. Aí os inimigos voltaram e disseram assim: Balaão, eu queria conversar sobre aquele assunto. Eu estou popularizando a conversa. Não tem assunto. Mas nós temos aqui uma proposta de uma mala de $1 milhão. Nós podemos pagar porque o rei mandou te dizer. Mas, hein? Não. Bem, eu vou conversar com Deus.
Você não tem que conversar com Deus. Esse tipo de coisa você não tem que orar. Você não tem que orar. Como é que você vai receber um dinheiro para profetizar contra o povo de Deus? Você não tem que orar. Recua. Ou seja, sai daí que ele vai te pegar. E ele não recuou. E ele foi insistindo. Até que ele deu um jeito de parecer que o Senhor concordou. O Senhor deixou ele ir. Mas deixou ele ir para ele se estrumbicar todo. Essa é a palavra. O Senhor disse, então vai. E ele foi crente que estava agora, porque ele não recuou. E o Senhor permitiu que ele fosse envergonhado. O Senhor permitiu que ele fosse derrotado, humilhado. Um dia Davi estava no seu terraço. Agora ele era o rei total, não só de Judá, mas o rei de Israel. E ele estava andando, e de repente ele vê uma top model tomando banho lá no terraço da casa dela. E ele olhou e disse, quem é aquela mulher lá? Disse assim, isso ali é esposa do teu servo Urias. Urias? É, Urias, aquele que o Senhor mandou para a guerra. Disse, vou usar as prerrogativas de rei. Tinha que recuar. Ele podia chamar? Podia, mas ele tinha que recuar. E ele mandou chamar. E aconteceu que ele se deitou com ela, adulterou com ela. E depois ele fez uma lambança, que ele acabou conspirando contra a vida de Urias. Mas um dia ele estava sofrendo, e ele podia continuar e pegando outras mulheres e fazendo as coisas erradas, mas ele escreve o Salmo 51, depois disso, depois que Natã vai e fala com ele, que ele estava errado, e ele então disse assim, eu não quero mais, eu quero a tua presença, não retire de mim o teu espírito. O que ele estava dizendo? Eu quero recuar, aquilo que eu fiz está feito, agora eu quero recuar, eu não quero fazer mais. Ele teve consequências pelo seu pecado, é verdade. A sua família foi uma família meio desastrada e desastrosa, mas deixa eu te dizer uma coisa, nunca mais se ouve dizer que Davi havia cometido um outro adultério. Ao contrário, ele recuou, retomou o seu caminho, e ele foi um rei que nunca perdeu sequer uma batalha, e em todas elas o Senhor estava com ele. Recuar, muitas vezes, é sinal de vitória. Haviam dois seres humanos, dois servos, Ananias e Safira, e os apóstolos estavam combinando que eles deveriam vender as propriedades e ajudar para investir no ministério, e eles foram vender uma propriedade, e quando perguntaram quanto é que foi, todos trouxemos o dinheiro, foi tanto, mas tinha sido um pouco mais, eles podiam ter recuado, porque não foi ali que eles decidiram lá na hora de vender. Quando eles viram o dinheiro, com certeza foi assim, mas dá isso tudo? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja roubando de Deus e não saiba, roubando tempo, roubando dinheiro. Deixa eu te falar, recua, sai disso, amado, sai disso. Cuidado para você não cair nas mãos de Deus nessa situação. Quando Davi disse, é melhor eu cair nas mãos de Deus, era numa outra situação, porque Deus é misericordioso e tudo, mas quando Ele vem com a sua mão para te segurar e te corrigir, a moenda dele é difícil. E Ananias e Safira então mentiram, ele podia recuar, ele estava lá em casa, eu creio que foi lá, não foi ali na hora, vamos aqui na porta, quanto é que fala? Não, fala rápido, ele vai perguntar. Não, eles vieram com o coração alinhadíssimo, e quando eles mentiram para Deus, morreram os dois, morreu um, depois chegou o outro e falou a mesma mentira e morreu. Mas há 4 jovens na Bíblia, e outros exemplos, Daniel e seus 3 colegas, que resolveram recuar. Irmãos, olhem para mim, você imaginou que você viu cativo de Israel,
chegar num lugar, meu Deus, vou comer pão assado lá, vou comer isso, aquilo ali, vou comer não sei quantas vezes por dia, e você é surpreendido com um convite para você fazer parte das coisas do rei no palácio e morar no palácio. Você já pensou nisso? No mínimo você tinha que ser grato, no mínimo. E eles estavam sendo gratos. E como é que você podia ser grato? Fazendo o meu melhor. Mas quando chegou um momento que eles tiveram que optar para obstruir a adoração deles a Deus, ele, eita, aí não, aqui não vamos participar disso, essa comida eu não como, adorar aquele Deus eu não adoro, fazer isso eu não faço, você vai morrer, que eu morra? Mas isso não. E ele aprendeu e recuou. Como você tem se postado diante das propostas? Você tem investido? Ou você tem recuado? Recuar é sinal de nobreza. Nesse espírito que eu estou falando. Não recuar nas coisas de Deus. Irmão, você estava prosseguindo no Evangelho, recuou. Os irmãos sabem que eu não estou pregando isso. É recuar ante a proposta do inimigo. É sinal de nobreza. Terceira coisa que ele diz, se esconda. Ah, como eu gosto disso aqui. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Sabe por que você não tem descansado, meu amado? Porque você não está escondido. Mas em que situação que você vai esconder? Eu vou fazer um link aqui. Não tem muito a ver, mas também tem a ver. Lá em Números, não precisa abrir a Bíblia, lá em Números, no capítulo 35, Deus fala para Moisés que estava criando as cidades refúgio. O que eram as cidades refúgio? Deus preparou para o povo dele que aquele que inadvertidamente, sem querer, tivesse algum acidente, matasse alguém, ele corresse para a cidade refúgio para que o assassino não viesse atrás dele e o vingasse. E se você ler aquele capítulo ali, você vai ver que tem um pouco a ver com isso, porque quando nós desagradamos uma pessoa recuando, quando nós repreendemos uma pessoa recuando, quando nós desobedecemos alguma coisa na empresa que eu trabalho, no lugar que eu estou, de uma certa forma, eu estou matando as expectativas da pessoa. Os desejos e os prazeres das pessoas, as intenções que eles têm comigo. Mas eu não estou fazendo porque eu quero matar a pessoa, que eu quero destruir o emprego dele, que eu quero destruir isso assim. Eu estou fazendo para me preservar. Então, eu estou chamando disso sem querer, fazer com ele. Eu estou cuidando de mim. E se ele aceitar, bem. Se ele não aceitar, ele se matou. E essa cidade esconderijo aqui, essa cidade refúgio, é um tipo de Jesus. A palavra de Deus diz que todo aquele que é perseguido se esconde sob as asas de Deus, e também que Jesus será esse refúgio para nós, porque lá no capítulo 35 fala da situação que ele tinha que permanecer ali até a morte do sumo sacerdote. E quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Por quê? Quando ele morrer, sua morte satisfez todas as reclamações contra nós e nos deu liberdade. Deixa eu te dizer, meu amado, quando você se esconde, o seguinte, você se abriga no Senhor. Isso quer dizer que Ele vai te justificar. Deixa eu te encorajar. Quando você recuar, quando você desobedecer às propostas do inimigo, o Senhor vai satisfazer todas as reclamações contra você. Porque Ele vai fechar isso, e Ele vai impedir que você seja atingido por um espírito vingador. O diabo não quer que você saiba isso. E há pessoas que dizem, eu não vou mexer com isso não, eu não vou orar não, porque o diabo vai vir sobre mim, e ele vai vir, ele está feroz. Melhor coisa para você saber se Deus está contigo, é saber se o diabo está feroz contigo.
Um dia uma irmã pediu para eu orar por ela, que o diabo estava muito bravo. E eu falei, vou orar, para ele ficar muito seu amigo. Não, pastor, que é isso? Mas está certo, irmão, ou ele é bravo ou ele é amigo. Não, eu não quero nem bravo nem amigo, não tem jeito, irmão. Porque se ele está bravo contigo, Deus está bem contigo. Você está agradando a Deus. O que está errado é o diabo estar bravo contigo por razões. O que está errado é o diabo estar bravo contigo e você agradar a ele nas suas razões, por medo. Quando o Salmo 46 também, olha que lindo, olha nessa versão aqui, olha que lindo o Salmo 46, fala no versículo 1, sobre a cidade de refúgio, e diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente e aqui no original diz na adversidade, que é a mesma coisa, mas eu gosto do adversidade. O que é adversidade? É aquilo que está contrário àquilo que você programou. Por que você está passando essa necessidade, meu amado? Porque eu disse na minha empresa que eu não faço mais aquelas coisas erradas que o patrão mandou fazer. Eu soube desobedecer. Quando o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 5, ele é preso, juntamente com João, por estarem pregando a palavra de Deus. Ele não estava forçando ninguém, ele estava pregando a palavra de Deus. Vieram uns homens até eles, religiosos, e dizendo, vocês estão atrapalhando a vida da gente, vocês estão induzindo o povo a fazer um monte de coisa errada, nós vamos soltar vocês, mas eu quero que vocês parem de falar. Irmãos, eu fico às vezes pensando, se o diabo aparecer, se alguém aparecer na lei e dizer assim, olha aqui, ó, quero dizer para vocês que vocês não podem ir na igreja Shalom mais não, hein? Quem for membro dali vai ser preso, hein? Meu irmão, o que eu vou receber de zap, meu zap só vai ficar assim, pim, 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 pim. É os irmãos dizendo, pastor, não posso ir hoje porque me proibiram, pastor, não posso ir hoje porque me proibiram. Será que você tem coragem de morrer por Jesus? Como aqueles irmãos lá na Jordânia, que estão correndo um perigo desgramado de grande. E depois de trazê-los, os apresentaram ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou. Não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Nesse aspecto. Eu não estou dizendo aqui, ó, não pague imposto não. Não é isso que eu estou falando. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus a quem vós assassinaste, crucificando um no madeira. E aqui ele vai contar e vai dar um discurso que as pessoas vão ficar com a boca no chão. Quero encerrar fazendo uma proposta que, se você não aceitar, eu vou fazer sozinho. Nós vamos vir para a igreja todos os dias agora, desobedecendo primeiro o nosso corpo. Eu estou muito cansado. Vem assim mesmo, irmão, venha cansado. E aqui o Senhor vai revigorar suas forças. Não posso ir para a igreja que hoje eu não vendi nada, eu vou ficar no telefone você não vai vender mesmo, o Senhor vai fechar as suas portas, porque a porta que Ele fecha ninguém abre, mas as portas que Ele abre também ninguém fecha. Irmãos, eu não quero que você entenda que o segredo está eu vir à igreja, que senão você vai vir à igreja com medo e tal, e não vai acontecer nada também. O que eu quero dizer é o seguinte, você tem que vir para cá para quê? Porque aqui é a casa do Senhor e você veio para servir. É isso. Eu quero que você esteja aqui pensando, eu vim para adorar. Por isso eu estou pedindo aos líderes que trabalham aqui comigo, a pastora Vera, a Vivian, aos ministros de louvores, a Vivian, ao Alexandre e Vinícius, que a partir de agora, pelo menos por um tempo, para ver, vocês dizem assim, irmãos, vamos cantar, irmãos. Não, deixa cantar quem quer cantar, quem não quer cantar, deixa o inimigo fazer o que ele quer com ele. Ninguém pode, porque você pode cantar porque eu estou mandando, eu estou pedindo, né? Mandando ou não mando.
Mas eu queria que a igreja agora começasse a entender o seguinte: chegou a hora de orar. Irmãos, vamos orar. É uma oração de confissão. Bate de joelho no chão, irmão. Vai, joga de joelho, sem ninguém te pedir. É a melhor oração de confissão e de pecado e de humilhação, essa de joelho. Eu quero ver a nossa igreja ficar nesse sentido assim, não vou fazer porque o pastor está pedindo, não vou fazer porque meu coração está pedindo. Ah, mas eu não estou com vontade. Desobedeça a sua vontade. Desobedeça a sua vontade. Quero desafiar os irmãos que tem o hábito de ouvir uma fofoca. Troca isso, irmãos, uma palavra de adoração no seu coração. Esquece fofoca, esquece. Tem aquelas revistas aí, não sei nem se tem mais, Contigo, não sei o quê, que conta lá. Uma vez eu vi numa revista lá na banca escrito Tititi. Aí eu parei. Ah, vocês conhecem, né? Aí eu fui ver a revista, eu folhei assim na banca, só tem fofoca. Fulano pegou a mulher do outro, a outro não sei o que, fulano se separou, não sei o que, só tititi. Irmãos, isso não edifica. Isso está te roubando a adoração. Está te roubando a adoração. E por último eu quero propor à igreja que nós sejamos como o Mate Leão. Tinha uma propaganda, Mate Leão, quem sabe qual é? A frase que vem agora: já vem queimado de casa. Pode procurar. E como nós somos da tribo de Leão, de Judá, eu queria sugerir que os irmãos já viessem queimados de casa. Que você se concentrasse, irmãos, antes de sair de casa, ou no sábado à noite para o domingo, ou na véspera de alguma coisa, você se livrasse de tudo aquilo que pode te afastar da adoração. Isso é um exercício, irmão. E se você sabe que tem alguma coisa que vai te irritar, sai daquilo. Dribla. Então a igreja Shalom é a igreja que já vem queimada de casa. Se Deus quiser, a gente vai orar em casa e vai vir pelo caminho dizendo: ô Senhor, aleluia, e o cara deu uma fechada, teu nome seja glorificado na vida desse abençoado. Até um tempo atrás, não tem muito tempo, mas também não tem pouco tempo, se o cara me desse uma fechada, meu irmão, eu partia atrás dele, metia o farol alto, ficava assim. Aí, aqui não tem ninguém que faz isso, eu sei que não tem, mas eu fazia. E ontem eu estava dentro de um túnel, o cara chegou, está na direita aqui, entrando pela direita para vir para cá, ele está na direita, querendo me cortar, ele está atrás de mim e buzinando para eu sair da faixa que eu estava certo. Aí, e a Vera, calma filho, calma. Eu falei assim: mas você não sabe que eu mudei? E ela ficou meio assim, olhando. Quando entramos no túnel, ele passou, eu dei para ele passar, ele passou. Aí eu voltei para a minha pista, ela já imaginou, vai meter o farol, vai buzinar. Falei, não. Primeiro que eu não sei porque que ele está fazendo isso. Quem sabe ele está levando um doente para o hospital? E o cara já está aflito com um doente no carro, eu ainda vou atormentar, poquentar a cabeça do camarada? Eu não sei. O que eu faço? Senhor, tem misericórdia dessa vida, eu não sei. Quem sabe ele saiu atrás porque ele lembrou ou soube que a mulher dele traiu, ele está com um trabuco dentro do carro para matar o cara. Eu tenho que orar por ele. Os irmãos estão pensando que eu estou brincando, irmãos? O diabo está por aí, soltinho da Silva Carijó. Igreja Shalom? Igreja Shalom? Para mim tá bom. Igreja Shalom? Eu vou colocar no letreiro isso. Não vou não. Do letreiro é para quem está buscando. Já vem queimado de casa. Amém ou não amém? Amém.
Amém ou não amém? Amém. Beto um dia me pediu para fazer uma coisa. Eu falei, não vou fazer não, Beto, mas vou fazer agora.